Bem, então, na última aula, nós começamos a analisar eventuais pontos de contato entre a cultura LGBT e o mundo da pedofilia, né? E nós focamos, em particular, os problemas da associação lésbica gay internacional na ONU, né? Lembram ainda? Então, essa entidade internacional teve problemas relativos à presença de entidades pedófilas em suas fileiras, né? E vimos como, finalmente, essas entidades foram excluídas, né? Houve um expurgo, não é mesmo? No entanto, não de forma espontânea, né? Não por iniciativa da própria Associação Lésbica Gay Internacional, mas antes por pressão externa, né? Foi porque os Estados Unidos, influenciados nisso por vertentes cristãs conservadoras, né, ameaçaram cortar suas contribuições à ONU, né? Então era isso, né? E agora nós vamos tentar olhar para essa problemática sob outro ângulo, né? Porque um resumo histórico de uma certa Liz Heilemann abre uma janela desatenta sobre uma afeição, eu diria, singularmente maligna do programa gay, né, do projeto LGBT. Né. Eis que essa autora, repertoriando os méritos passados da Associação Lésbica Gay Internacional, então, ela assinala com orgulho, com um certo ufanismo até, uma assessoria à preparação do relatório visando a primeira recomendação do Parlamento Europeu para a revogação das leis discriminatórias sobre a maioridade sexual, né? Então, é preciso parar um momento para decriptar o segredo por trás da gramática. O que é essa maioridade sexual? Quer dizer, o que está em jogo na realidade é o que se chama a idade de consenso. Então vocês têm que saber que a maior parte das legislações fixam um patamar mínimo para o livre-arbítrio, no quadro da relação sexual, e qualificam de estupro o sexo com menor, digamos, de 14, de 16, de 18 anos, não é mesmo? Mesmo que o adolescente declare ter participado do ato por vontade própria. Então, só que em certos casos, as normas, elas elevam o limite para a relação homossexual, de forma que, por exemplo, o gay, ele pode cair na categoria de pedófilo por sedução de um jovem de 15 anos, quando o hétero só comete crime se a criança estiver na casa dos 14, por exemplo. Então, a lei é mais rigorosa para a pedofilia homossexual do que para a pedofilia heterossexual. E esse tipo de regime diferenciado que a Associação Lésbica Gay Internacional combate em nome da igualdade. Então, a reivindicação, evidentemente, se justifica para quem admite a equivalência moral dos diversos tipos de sexualidade, não é mesmo? Só que, de qualquer forma, revela uma preocupação suspeita em abrandar os rigores da lei, para aquilo que a literatura especializada chama pudicamente de amor intergeracional. Então, a literatura especializada está cheia de eufemismos desse tipo, para não falar pedofilia, evidentemente. E porque, no total, esse tipo de iniciativa tende a reduzir, digamos, a zona de perigo por conversão legal do menor em adulto. Isso é o resultado prático, seja qual for o pretexto, seja qual for a justificativa. E sintomaticamente, é bom mencionar a luta pela redução ou até pela eliminação da idade de consenso
não se restringe a cenários de disparidade no tratamento de homo e hétero. Ela perpassa o ativismo LGBT como intenção de princípio, e se traduz em esforço contínuo, independente do contexto. Assim, a plataforma dos direitos gays, adotada em 1972, então isso remonta vai longe, esse tipo de militantismo. Então, plataforma adotada na Convenção da Coligação Nacional das Organizações Gays em Chicago, 1972. Ela não deixa dúvida a respeito. Ela pede sem o menor constrangimento a revogação de todas as leis relativas à maioridade sexual. Então é uma fórmula que simplesmente propõe desregulamentar a matéria de tudo para garantir o livre acesso à presa infantil. Não é mesmo? Outro exemplo, uma organização gay denominada Stonewall, organização britânica, ela realizou um trabalho incessante de pressão política, de relações públicas, até obter a diminuição efetiva e a equalização homo-hétero no Reino Unido. Vários intelectuais gays advogam mais ou menos a mesma coisa, com a benção da famosa associação LGBT britânica Outrage, inclusive. Então a gente extrai tudo aquilo da internet, não é mesmo? Parlamentares homossexuais multiplicam as iniciativas nesse sentido. Acadêmicos também escrevem artigos assim minimizando os eventuais danos psicológicos para a criança. Então pode-se argumentar que há tantos heterossexuais quanto homossexuais para fazer esse tipo de reivindicação, e que listar iniciativas e personalidades gays à exclusão das demais acaba passando uma imagem distorcida da evolução em curso. Se argumentar que há muitos políticos héteros apoiando tais propostas, mas não é tão simples assim, entendeu? A gente tem que fuçar um pouco mais na história. A gente pega, por exemplo, o Conselho Nacional para as Liberdades Civis, outra entidade britânica, e vamos ver como que ela se deixou infiltrar pelos interesses pedófilos. Quer dizer, esse episódio ele exemplifica impecavelmente o que acontece com muitas ONGs movidas por ideais de igualdade. Então, essa entidade britânica em questão, que não era uma organização gay, quer dizer, apenas um grupo de pressão política. Então essa entidade, ela, na sequência, ela foi rebatizada com o nome de Liberty, e ela se encontra hoje completamente depurada de qualquer tonalidade pedófila. Mas houve um tempo em que ela se deixou inadvertidamente gangrenar por tais interesses. Então, como muitas coletividades inspiradas na defesa dos direitos humanos, elas se sentiam chamadas a dar voz ativa a todo tipo de fracassado ou de marginalizado, não é? E ela acabou abrindo as portas para uma ONG conhecida como Intercâmbio de Informação Pedófila. Em inglês, Pedophile Information Exchange. E o acrônimo, a sigla, então, PIE, foneticamente reproduz a palavra pie, que é torta em inglês, não é mesmo? Então, essa associação PIE, ela pedófila, então, ela não apenas apoiava a diminuição da idade de consenso, mas ainda desfraldava uma bandeira de legalização e até de exaltação da pederastia, e advogava abertamente o que ela chamava de amor não parental, outro eufemismo, para esconder então a pedofilia, e garantia
em todas as letras, né? No website dela e tudo isso, então que criança gosta de sexo, né? E que pedofilia, inclusive, contribui para uma infância equilibrada. Bom, o que nós temos que entender é que esse tipo de pessoas, elas são basicamente parasitas políticos, né, que vivem em simbiose com instituições legítimas, porque essa entidade britânica, esse grupo de pressão, era um grupo de pressão legítimo na realidade, não é mesmo? Né? Então, aí a gente vê a entidade não detecta grande coisa, mas quando a gente vai fuçar na história, a gente de repente se dá conta que pedófilo está a bordo, né? Então, inclusive, tudo aquilo que estou contando ainda não estabelece nenhuma relação palpável com homossexualidade, com o movimento LGBT. Né? Porque o fato de uma entidade pedófila infiltrar um grupo de pressão, então, político, em si, o homossexual não tem culpa por isso, mas eis que uma pesquisa interna realizada pela própria pai, pela própria entidade pedófila em questão, em 1976, justamente evidencia uma grande maioria de membros gays. Então, a própria entidade ela faz uma espécie de inquérito interno, passa um questionário e todo mundo se pronuncia sobre sua orientação sexual e o inquérito revela uma maioria de membros gays, não é mesmo? Então é um fato que expõe o inextricável amálgama entre essas categorias, tanto quanto a quase impossibilidade de traçar uma clara linha demarcatória, né? De qualquer forma, quando a gente pesquisa esse assunto, indícios emergem a toda hora. Então, peguemos outro exemplo, o coautor da cartilha do militante, que eu já citei várias vezes em aulas anteriores, de nome Kirk Marshall. Ele assinou a obra sob o pseudônimo de Erastes Pil, em alusão ao pederasta grego de papel ativo na relação com o parceiro juvenil, que o parceiro juvenil era chamado de erômeno, não é mesmo? E o parceiro ativo, então, adulto, era Erastes, né? De eros, amor, não é mesmo? Mas por que motivo, então, ele adota esse tipo de nome? Qual foi exatamente o propósito? Não é mesmo? E a gente encontra estudos da Associação Americana de Psicologia pro-gay. Então ela não é muito suspeita, vamos dizer assim, de fabricar histórias para denigrir a causa gay. Mas ela solta um estudo, por exemplo, onde ela que revelam uma propensão maior para a pedofilia em homos do que em héteros, 12 vezes maior, segundo o estudo, segundo o artigo publicado pela própria Associação Americana de Psicologia, não é mesmo? E esse mesmo artigo, se eu lembro bem, revela que 2/3 da pedofilia envolvendo professor e aluno é homossexual, né? Então, são indícios, evidentemente. Investigações no escotismo norte-americano apontam para uns 2.000 casos de molestação por parte de chefes escoteiros adultos entre 1971 e 1991. São os dados que eu achei. São 2.000 casos. Isso, outra vez, não prova que os predadores
se relacionavam também com homens da mesma idade, então que eles seriam também gays, né? Não é mesmo? Mas resta que, no caso, se trata de uma pedofilia homossexual. Quer dizer, era o chefe, então, com o escoteiro, não é mesmo? Nós estamos girando basicamente no mundo masculino. O jornal da homossexualidade, famoso jornal da homossexualidade, é descortinando o posicionamento do maior grêmio gay da Holanda. Constata uma tendência à banalização e uma proposta de incorporação da bandeira pedófila, sob o pretexto de uma identidade LGBT fluida. Então, há uma relação clara aqui. Então, há muitos sinais de contato entre a cultura gay e o sórdido mundo da pederastia para aceitar as declarações oficiais de repúdio sem exame, não? Então, a sinceridade inquestionável da massa LGBT não muda grande coisa nos sintomas a filtrar da imprensa. Basta soltar as rédeas e conceder alguma autonomia para a perversão aflorar de uma forma ou outra. A título de exemplo, mais um exemplo, o serviço social para adolescente gay e lésbica de Los Angeles, um tal de GLASS, é uma entidade que funciona como abrigo para jovens em conflito com a família, mas também com o próprio foro íntimo, com a própria sexualidade, digamos. Então, e a imaginar pela personalidade da fundadora, uma certa Teresa de Crescenzo, que escreveu um bocado de livros a respeito. Então, se a gente julgar por essa personalidade, a entidade trabalha antes a confirmação dos indecisos na escolha de uma vida sexual alternativa, com certeza. Bom, mas de qualquer forma, os funcionários dessa entidade são geralmente gays, e eles dispõem de uma certa margem de liberdade para lidar com os internos. Como era de se esperar, as denúncias de comportamento inapropriado mobilizam frequentemente a mídia local e o judiciário e a polícia. Então, no mesmo veio um artigo publicado em 2013 pela revista alemã Der Spiegel. Demonstra com muita sagacidade uma espécie de aliança entre os ambientes homossexuais e os interesses pedófilos, explicando como os pedófilos se valeram do apoio moral e da assistência jurídica dos primeiros, dos gays, então, né? Com a ajuda, diga-se de passagem, com a ajuda do Partido Verde alemão, Partido Verde local, né? Não é mesmo? Então, relatando também o posicionamento de certas lideranças, né? E outros detalhes a sugerir uma cumplicidade de princípio. Essa mesma reportagem, ela cita várias revistas gays que expressam simpatia, ou se não simpatia, pelo menos, no mínimo, neutralidade emocional para com a pederastia, é mesmo? E o programa do movimento homossexual alemão, e as declarações das figuras de proa do movimento confirmam essa confusão de metas, tá? Então, mostrando posição favorável à revogação da idade mínima de consenso e coisa desse tipo, né? Então, repito, a internet está repleta de fatos a associar de perto ou de longe gayismo com pederastia. Então, seria maçante relatar tudo aquilo de forma exaustiva, mas há muito para sustentar a hipótese de fenômenos tangentes.
No entanto, eu diria que o problema maior reside muito menos nas derrapagens individuais do que na repetição de um percurso déjà vu, como se fala. Porque com ou sem parentesco, a pedofilia ela segue hoje exatamente a mesma trajetória passada do homossexualismo. Ela compartilha as mesmas estratégias, né? E provavelmente terá o mesmo futuro na falta de uma reversão radical de curso. Né? Então, vale inclusive considerar que a história ela não registra nada de parecido com o casamento entre pessoas do mesmo sexo, né? Nunca houve isso. Mas a modernidade chegou a esse ponto. Mas ao passo que a pederastia em si, ela fez parte da paisagem helênica, por exemplo, né? E gozou de assentimento ritual em algumas configurações antropológicas recentes. Né? Portanto, a aceitação de tais costumes parece a fortiori relativamente mais fácil, porque a história já registra precedente disso. Né? A arte grega deixou representações culturais e gráficas de cenas homoeróticas que atestam a prática, não é mesmo? Enquanto, inclusive, alguns escritos clássicos a sugerem com certa naturalidade. Tem a observação dos sâmbias de Papua Nova Guiné, outro exemplo, mostra uma iniciação à masculinidade por ingurgitação de sêmen, que implica uma espécie de sexo oral entre adolescente e homem adulto. E o abuso de meninos bailarinos faz parte da memória militar do Afeganistão. Vocês podem pesquisar a respeito. Então, desde logo, a sexualidade ela não se expressou sempre de forma muito elegante, a não ser aceitando os parâmetros estéticos pedófilos. Mas justamente, isso nós temos que entender bem, enquadrar os impulsos, enquadrar os instintos, os impulsos básicos em condutas socialmente operacionais é precisamente o próprio da civilização. Naturalmente, todos os códigos culturais não surtem os mesmos efeitos. Cada um tem intenção finalística particular, e cada um tende a reproduzir um modelo distinto de organização humana. Mas o Ocidente, ele justamente escolheu de circunscrever o sexo a um quadro conjugal específico e de confiná-lo num armário moral judeu-cristão, o qual, então, embasou um equilíbrio familiar monogâmico que alicerçou com inigualada eficiência a mais impressionante revolução científica, tecnológica e política de todos os tempos, não é mesmo? Então, não é coisa que se joga fora assim sem pensar. Mas o homossexualismo justamente escancarou as portas. E só Deus sabe o que está para pular das gavetas. Não é mesmo? O mundo já institucionalizou como casamento homossexual entre adultos, mas uma campanha bem sucedida vai lançar sem problema a moda para criança. Então basta banalizar a coisa, basta apresentar pedófilo cômico ou simpático em novelas televisivas, organizar paradas, tudo bem. O humor e irreverência vencem as resistências, preparam o terreno. Primeiro é rir, relaxar, depois vamos para a coisa séria. É assim que funciona. A indústria do entretenimento humanizou a figura LGBT
E pode fazer o mesmo com o pederasta. É só falar de igualdade pela manhã, de direitos pela tarde, minoria à noite. A lavagem cerebral rendeu muito além do esperado na cruzada gay. Funcionará de forma idêntica para qualquer tara. A gente, por exemplo, a internet mostra todas as peripécias de um personagem chamado Peter Bear. Quer dizer, ou seja, a tradução seria o ursinho pedófilo. Tá? Então, esse ursinho pedófilo, ele frequenta a internet como mascote da pornografia infantil. Inclusive, ele mobiliza ocasionalmente a polícia quando aparece com conversas assim, provocativas demais nas redes sociais, não é mesmo? Então, eu segui os rastros desse ursinho na internet. Eu vi que ele é objeto de vídeos humorísticos. Ele já virou símbolo dos Jogos Paralímpicos de Inverno. Ele aparece em coluna de jornal, em papel parede, em folder comercial, em revista automotiva. Ele compete em concurso de fantasias. Ele é protagonista de jogo eletrônico. É tema de pôster de todo tipo, até pôster escolar. Quer dizer, ele causou uma polêmica, se eu lembro bem, na página Instagram da Nestlé. Então, esse ursinho pederasta está entrando de fininho. Mas antes dele, houve aquele personagem Chester the Molester, do cartunista e convicto pedófilo Duane Tinsley, que animou a gazeta pornográfica Hustler com histórias de abuso infantil durante muitos anos. Corria solto, não é mesmo? Depois houve os filmes, saíram os filmes For a Lost Soldier, para um soldado perdido, que conta o romance de um soldado canadense com um menino holandês na Segunda Guerra Mundial. Depois o filme Eli, que relata, eu diria de forma natural e moralmente neutra, a relação afetiva entre um quase comovente ex-fuzileiro naval e um adolescente. Então, nós estamos numa operação de banalização. Aí veio o céu da ciência. Durante muito tempo, o problema era tratado como crime. No entanto, já tem experts que para falar olha bem, em predisposição profundamente enraizada. Eu tiro a expressão tal qual, de artigos científicos, entre aspas, que falam em algo tão intrínseco quanto a heterossexualidade. Está equiparando. Isso como que para ensaiar a tese da identidade inata. Lembram da campanha gay? Está repetindo exatamente o discurso que legitimou o gayismo. Agora a tática se aplica para a pedofilia. E francamente não faltam simpósios voltados para a normalização. O Congresso de Baltimore 2011, organizado pelo grupo de pesquisa, grupo acadêmico de pesquisa B4U Act, que é uma versão acadêmica da Associação Americana para o Amor entre Homens e Meninos, a tal de NAMBLA, da qual eu falei na última aula. Então, essa entidade acadêmica, esse congresso, desculpa, divulgou abertamente a ideia que pedofilia é apenas uma orientação alternativa, que deveria ser removida das listas de patologia da Associação Americana de Psiquiatria, da APA.
Lembram ainda das aulas anteriores? Né? Lembram das nossas aulas sobre a conquista do campo médico-psiquiátrico pelo movimento gay? Não é mesmo? É justamente isso que estava em jogo. Né? Assim que eles procederam, quer dizer, conseguiram a remoção, né, da homossexualidade, né, da taxonomia de doença, da APA. Agora, então, nós estamos propondo o mesmo roteiro para normalizar a pedofilia. Né? Então, é uma reiteração de campanhas bem conhecidas, né, sem sombra de dúvida. Né? Então, a quando o casamento pedófilo? Né? Eu pergunto. Pego aqui a posição de algumas personalidades. Né? Por exemplo, o sexólogo Fred Berlin, da Universidade Johns Hopkins, universidade de peso, de renome. Né? Esse Fred Berlin, então, fala em compreensão para com os pederastas. Tá? O novelista Richard Kramer o chama de vítimas. Olha só, lembra da vitimologia gay. É o mesmo roteiro, o mesmo procedimento. Então, depois de apresentar gay como vítima, tem gente para apresentar pedófilo como vítima também agora. Como vítima da sociedade, que não entende o problema. Aí, tá. Funcionou para gay, pode funcionar para pedófilo. O ativista LGBT Jacob Breslow os chama de normais. Ele utiliza esse termo. Então, lembram das campanhas de normalização da homossexualidade? Nós tivemos uma aula a respeito disso. Consistia em apresentar gay como pessoa absolutamente normal, fazendo coisa absolutamente normal, não é mesmo? Então, isso também funcionou bem para gay. Então, para que não tentar a mesma tática para pedófilo? Né? O psicólogo homossexual James Cantor os desculpa, tira toda a culpa deles, mencionando particularidades cerebrais herdadas. Olha a tese do Simon LeVay em relação ao gayismo naquela época. Então, estamos recuperando todo o mesmo argumentário. É a tese de gay nasce gay, então pedófilo nasce pedófilo. Não é mesmo? O apresentador gay da CNN, muito influente, Don Lemon, também fala em compaixão, os olha com compaixão. O médico John Sadler os absolve de qualquer crime. Então, tem muita coisa acontecendo, né, nesse campo. Como se não bastasse, a academia ela vem ocasionalmente reforçar vamos dizer, a submissão da ciência, entre aspas, com artigos que minimizam o impacto sobre as vítimas. Né? É mesmo? Então, olha bem essa história aqui. Por exemplo, isso acontece em 1998. A Associação Americana de Psicologia, nessas alturas proselitista do homossexualismo, então, gay de carteirinha, ela publicou um estudo afirmando em substância que pedófilo, ou que pedofilia não faz mal para ninguém. Era basicamente isso o trabalho. Tá? Obviamente, o trabalho ele causou um rebuliço geral. Mas não apenas no campo acadêmico, nos meios políticos. É justamente a isso que eu quero chegar. Então, ele é um trabalho da Associação Americana de Psicologia, fala que pedofilia não faz mal para ninguém, né? E causou assim, tamanho espanto
que foi objeto de condenação por parte do Congresso norte-americano. Foi parar então no Congresso norte-americano. Isso é inédito, né? Quer dizer, uma intromissão inédita do Estado na pesquisa universitária que mostra com toda a perplexidade dos últimos baluartes da moral e do bom senso. Essas partes aparentemente desaprendidas da filosofia e da psicologia, né? Quer dizer, então nós podemos falar que está errado a polícia se meter na vida da universidade, mas foi tão grosso que houve uma reação então do Congresso americano frente às investidas da depravação, não é mesmo? Em nome da liberdade de expressão sexual infantil. Estou usando os termos que eu estou extraindo da internet. Então, repito, em nome da liberdade de expressão sexual infantil, obras de normalização proliferam, até sobre os perigos de proteger as crianças de sexo. Tem gente para afirmar que as crianças têm essas tendências e que faz mal reprimir. Que causa, como se falava ou se fala, que causa trauma reprimir a homossexualidade, agora tem professores universitários entregando-se a racionalizações duvidosas em relação à pedofilia do mesmo tipo, denunciando, inclusive, eu lembro desse termo, a ignorância moralista da sociedade. Bom, utiliza esse termo. Então, é isso. Tem revistas proselitistas que circulam por aí. E a ProGay, Associação Americana de Bibliotecas, eu falei sobre essa associação quando na aula sobre a campanha para a normalização junto à Associação Psiquiátrica Norte-Americana. Então, a Barbara Gittin, que era diretora dessa associação, então, que participou da campanha de normalização da homossexualidade. Então, essa mesma associação, os mesmos personagens, finalmente, que agora, então, apoiam a inserção de livros apologéticos da pedofilia nas prateleiras das bibliotecas americanas, como aconteceu naquela época da campanha de normalização do gaysmo. Então a ideia está no ar. E é de se notar que até começa a achar aliados no topo da hierarquia judiciária norte-americana, porque aquela ministra da Suprema Corte e feminista estridente, Ruth Bader Ginsburg, já defendeu claramente, ela é agora ministra da Corte, quer dizer, da Corte Suprema, ela já defendeu claramente a redução da idade de consenso até 12 anos, quando era advogada da União Americana para Liberdades Civis. Então é muita coisa para simplesmente virar as costas fazendo de conta que não tem ameaça à vista, que não está acontecendo nada. O pederasta está claramente preparando a saída do armário, sob o eufemismo, desde já presente na fala da B4U Act, que eu acabo de citar, sob o eufemismo de Minor Attracted People. Então, como o repugnante sodomita de outrora cedeu lugar à simpática figura gay dos anos 70, pedófilo agora some de palco
para deixar entrar a pessoa com atração por menor. Olha lá a pirueta, para não falar pedófilo. Quer dizer, uma maneira de trabalhar a respeitabilidade do sujeito, mas que em nada muda a nocividade do ato, né? Então é isso. É útil mencionar, finalmente, que a inscrição da Associação Brasileira Gay, Lésbica e Transgênero, ABLGT, foi barrada na ONU por causa do seu posicionamento sobre o assunto, justamente. Quer dizer, artigos na internet mostram como a comissão responsável, a comissão da ONU responsável pelo credenciamento das ONGs, passou a questionar a legitimidade da entidade em questão, da ABLGT, devido a alegações de que um dos seus fundadores estava sob investigação por postar artigos promovendo a pedofilia, né? Então você vê que a coisa está mais perto da gente do que a gente pensa, né? E quem será esse daí? De certo, quem será esse membro fundador? Alguém de muito importante, com certeza, né? Quer dizer, os artigos não citam o nome, mas a gente pode concluir que se trata de uma figura importante, pioneira, né? Que é um pontífice, no mínimo, de primeira hora. Não, para a gaíssima ONU chegar a botar defeito, deve haver coisa pesada, envolvendo o cacique, evidentemente, né? Não foi escorregão de índio raso. Pois é um caso para se acompanhar de perto. É curioso que não se escuta grande coisa a respeito. Quem cuida disso normalmente é o Ministério Público. Então, quem viver verá. De qualquer forma, eu ouvi dizer que uma associação cristã fez uma denúncia, então é bom ficar atento. Bom, na próxima aula vamos para uma parte absolutamente central da matéria, absolutamente fundamental para entender tudo o resto. Nós vamos abordar a famosa ideologia de gênero. Isso vai tomar algumas horas, várias horas, que é um assunto complexo. Então, é bom vir para a aula com toda a cabeça.